Oi, pessoal, de novo, tudo bom? Bom, agora a gente vai para a etapa de participação do Fórum Avaliativo. E para essa etapa, a gente deve retomar de novo, a cada novo fórum que vocês forem fazer, a rubrica de correção, tá? E a partir dela, elaborar as nossas respostas. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ler juntos tanto a pergunta quanto a rubrica de correção. Aqui está, então, a consigna do Fórum de Discussão Avaliativo, Fórum de Discussão número 4, que é: analise qual é a função da linguagem. Em seguida, responda qual vantagem evolutiva a linguagem nos dá como humanos. Então, para essa participação, para esse fórum, vocês têm duas coisas para fazer. Primeiro, analisar a função da linguagem e depois responder qual é a vantagem evolutiva que a linguagem nos dá como humanos, tá? E para correção, a rubrica é sempre a mesma, tá? A rubrica para os fóruns avaliativos, ela se repete. Então, primeiro, usar referências bibliográficas vale 20 pontos e citar ao menos 2 fontes acadêmicas de leitura externa para enriquecer a publicação, fornecendo exemplos concretos e utilizando o formato APA de citações. Vocês podem pesquisar no Google Acadêmico, que é esse primeiro link, ou no site da CAPES, que é esse segundo link, que vocês também vão entrar em contato com fontes válidas, tá? Aqui, depois, vocês têm que formatar essas citações no formato APA, tá? Para isso, entrar no sumário, comece aqui, diretrizes de redação e formatação APA. Não pode esquecer de inserir a bibliografia no final do texto, e essa bibliografia ela também tem que vir em formato APA. Depois, a pontuação vem das observações e do conhecimento pessoal que vocês integram naquilo que vocês escrevem e da apresentação de novas observações, tá? Depois, a resposta aos colegas, vocês devem responder as publicações de maneira construtiva, conectar essas respostas e instigando os colegas a pensar criticamente. Vocês precisam responder 2 colegas no fórum, tá? Organização, escolha de palavras e estrutura, coesão e coerência, que a gente conversou no vídeo anterior, e o tempo de publicação, que é enviar no prazo estipulado até domingo, certo? Hoje, a gente vai centrar nesse primeiro tópico aqui, ó, que é o uso de referências bibliográficas e a realização das pesquisas dessas referências. Tá? Eu vou destacar aqui em amarelo para vocês. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa parte de como utilizar o formato APA de citações, que eu vou destacar em verde, a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o formato APA, mas no próximo vídeo eu vou abrir as diretrizes de redação e formatação com vocês e analisar junto, tópico por tópico, do que está sendo colocado lá, para que vocês consigam elaborar as citações de forma correta nos próximos fóruns e também na avaliação do artigo, né, que vocês vão ter que realizar para o módulo 6, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente poder estudar o uso de referências bibliográficas e pensar como buscar essas fontes acadêmicas de leitura externa, eu elaborei uma pergunta fictícia para um fórum de discussão. Então, a pergunta que eu vou colocar agora para vocês, ela não é a pergunta referente ao módulo, tá? É uma pergunta que eu elaborei para que a gente possa fazer essa simulação de pesquisa. Então, vamos lá. Ó, eu fiz aqui um fórum de discussão fictício e a pergunta é: analise os conceitos de inteligência fluida e inteligência cristalizada estudados, fazendo um paralelo entre eles. Em seguida, conecte a sua análise com o que você aprendeu sobre as influências ambientais da inteligência, utilizando o conceito de efeito Flynn e fornecendo um exemplo real ou inventado. A consigna do Fórum de Discussão Fictício, ela foi elaborada de uma maneira mais complexa, propositalmente, tá? Porque eu entendo que uma vez que vocês consigam compreender a direção que vocês devem tomar para responder uma consigna um pouco mais complexa, as consignas mais simples vão ficar mais fáceis. Então, por isso que eu optei por trabalhar com uma consigna mais extensa junto de vocês, tá? Então, como é que eu vou fazer para responder essa consigna? Primeiro, eu vou pensar um pouco sobre os tópicos que estão sendo colocados aqui e decidir quais deles eu vou utilizar para buscar referência externa,
para facilitar a minha vida na realização do trabalho, eu optei por buscar 2 fontes externas, uma para cada um dos conceitos pedidos. Por que eu acho que isso é um facilitador? Porque a partir do momento que eu consigo identificar que a consigna demanda 2 coisas de mim, analisar o conceito de inteligência fluida e inteligência cristalizada e utilizar o conceito do efeito Flynn, eu entendo que a maneira mais fácil de eu encaixar as referências na minha resposta é buscar um artigo que fale sobre as inteligências e um artigo que fale sobre o efeito Flynn e tentar, de alguma forma, fazer um paralelo, um encaixe entre esses 2 artigos. E quando eu falo em paralelo, esse paralelo ele pode ser tanto por semelhança, no sentido de serem 2 artigos que dialogam entre si, quanto por diferença, no sentido de serem 2 artigos que pensam de maneira contrária um do outro. E aí, o meu papel vai ser analisar esses 2 pontos que estão sendo trazidos ali pelos artigos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar essa estratégia de pesquisa. Eu optei por usar o Google Acadêmico para realizar essa pesquisa com vocês, tá? Fiz essa escolha porque o Google Acadêmico ele é mais fácil de usar, só por isso. Mas, apesar dele ser mais fácil de usar, às vezes os artigos que aparecem ou as coisas que aparecem no campo de busca não são necessariamente aquilo que a gente procura. O portal CAPES, por sua vez, ele é um pouco mais complexo, é um sistema que a gente não está tão acostumado a usar no nosso dia a dia, mas ele garante para a gente que os artigos colocados ali foram revisados por pares. Então, primeiro vamos pensar aqui nesses 2 conceitos, no conceito de o que é um artigo e o que é uma revisão por pares. Tá? Um artigo é uma publicação em um periódico. Um periódico é uma revista ou uma publicação que sai de tempos em tempos, que são publicados por números. Tá? Então, a revista do curso de Introdução à Psicologia, vamos supor que existe essa revista, ela vai ser um periódico se ela for publicada semestralmente ou até a cada 4 meses, a cada 3 meses, em alguns casos até anualmente. Mas a ideia é que para ser um periódico tem que ser publicado de tempos em tempos. De quanto tempo em quanto tempo, isso não é tão claro. Tá? Pode ser, enfim, uma extensão maior, uma extensão menor. Tem periódicos que saem muitas vezes ou poucas vezes. Então, o periódico ele seria a revista científica, como se fossem as revistas que a gente compra na banca de jornal mesmo, mas que trazem textos acadêmicos. Tá? Então, o que é um artigo, o que é um texto acadêmico? Um texto acadêmico é um texto escrito por alguém que é especialista em determinada área. Então, uma pessoa especialista em educação pode escrever um texto acadêmico sobre educação. Para que esse texto acadêmico seja publicado e se transforme em um artigo, ele precisa passar por uma revisão. Ou seja, vou pensar aqui em uma estratégia fictícia. Tá? Eu sou uma pessoa especialista em pedagogia, estou falando de forma fictícia para que vocês possam compreender, e eu vou enviar um texto que eu escrevi para uma revista. Como que vai funcionar, então, a análise dessa revista? Eles vão convidar professores e pessoas muito renomadas no campo da pedagogia para ler o que eu escrevi e verificar se as ideias que eu coloquei ali são corretas, fazem sentido dentro do campo de estudo da pedagogia, e se não tem nenhum plágio, se eu não estou copiando a ideia de nenhum autor, se aquilo é autoral, minimamente, ou caso eu opte por fazer uma revisão bibliográfica, ou seja, rever outros textos de outros autores sobre aquele tema, se eu fiz isso usando citações de forma correta, de forma coesa, fazendo encadeamentos que fazem sentido para o leitor, e caso eles cheguem a um parecer positivo, caso eles concordem que o meu texto é um texto válido, esse meu texto vai ser publicado e vai ser divulgado para a leitura do público geral. Então, os artigos e os textos acadêmicos, eles são divulgados para a leitura de todo mundo, desde que as informações que estão ali estejam corretas e tenham passado por uma análise rigorosa de professores ou estudiosos das áreas. Tá? Então, quando vocês encontrarem uma fonte no Google Acadêmico, é importante sempre verificar se é uma fonte confiável. Então, a gente vai fazer isso junto. E por que é importante que o artigo passe por essa revisão? Porque aí a gente evita a propagação de notícia falsa. A gente evita a propagação de informação falsa, de teses científicas que não têm validade, de ideias que não têm validade científica. Isso contribui para que a gente tenha uma ciência de qualidade no país, tá bom? Então, vamos lá.
Para acessar o Google Acadêmico, então, vocês primeiro têm que entrar no Google, e aí no campo de busca eu vou digitar Google Acadêmico. Enter. A primeira página que aparece aqui é a página do Google Acadêmico. Aí eu clico nela e aqui está o Google Acadêmico, tá? Eu posso criar uma biblioteca no Google Acadêmico, tá? Então, ó, voltando aqui para fazer esse caminho com vocês. Então, vocês estão aqui, vocês clicam em minha biblioteca, vocês conseguem salvar documentos para ler mais tarde, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, como adicionar os documentos à biblioteca de vocês também, porque eu acho que isso pode facilitar muito a busca de vocês no futuro. Então, a minha proposta vai ser buscar artigos que falem tanto sobre a inteligência fluida e cristalizada, quanto sobre o efeito Flynn. Pela consigna, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o efeito Flynn para conectar a análise que eu vou ter feito sobre a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. Tá? E isso é uma escolha minha, não significa que vocês devem pensar da forma como eu penso, tá? Sempre prefiro pesquisar primeiro artigos sobre o que eu tenho que fazer depois e não sobre o que a demanda inicial das perguntas. Por quê? Como o efeito Flynn vai ter que ser conectado às ideias de inteligência fluida e inteligência cristalizada, é importante que eu encontre um artigo sobre o efeito Flynn que tenha alguma relação com as noções de inteligência fluida e inteligência cristalizada, e depois, quando eu for pesquisar os conceitos de inteligência, eu posso pesquisar já fazendo um filtro em relação ao que eu encontrei sobre o efeito Flynn, porque daí eu garanto que eu consigo fazer uma conexão melhor entre as duas coisas. Fazer essa estratégia na hora da pesquisa seria análogo a escrever um texto, verificar como esse texto ficou e verificar qual foi o tema daquele texto para depois escrever o título, tá? Então, seria como começar do final para que a gente consiga uma conexão maior com o que a gente tem que fazer no início, tá? Então, por isso, eu optei por buscar primeiro artigos sobre efeito Flynn. Então, eu entrei aqui no meu Google Acadêmico e eu inseri os termos efeito Flynn, dei Enter. Eu dei sorte, e isso é uma sorte enorme, porque nem sempre isso acontece, inclusive é muito raro, de encontrar como primeiro item um artigo que já me interessou, que é Aumento da Inteligência ao longo do tempo, efeito Flynn e suas possíveis causas. Por que eu optei por utilizar esse primeiro artigo? Eu cliquei nele, então eu abri ele em uma nova guia, ele está aqui, tá? E esse artigo ele vai trazer para a gente questões como tentar analisar o efeito Flynn em testes que avaliam a inteligência geral e a inteligência fluida. E também pensar quais são as causas explicativas do efeito Flynn e como que elas podem ser discutidas atualmente. Como que eu faço para saber se esse texto funciona ou não para mim? Eu preciso ler o resumo. É o que eu estou fazendo agora, analisando o resumo. E também, para verificar se essa revista é uma revista confiável ou não, eu posso buscar informações sobre ela. Ela é uma revista que foi publicada no periódico acadêmico, então no periódico de uma universidade, a USF, isso faz com que ela já seja por si só mais confiável. E aqui eu posso clicar nos autores e entender de onde eles são. A gente tem 2 autores, né, a Patrícia e o Ricardo, que são de universidades brasileiras, então a Patrícia da Universidade Federal de São Carlos, que é uma universidade muito bem conceituada, o Ricardo da Universidade de São Francisco, e além disso a gente tem um autor português. Como ele é um artigo feito por 3 autores, isso já me dá uma segurança maior. Tá? Além disso, ele tem um DOI, ele está publicado no sistema CAPES, então eu consigo acessar pela Cielo, que é o portal das revistas acadêmicas do Brasil, esse artigo. Tudo isso me faz pensar que ele é um artigo confiável e que tudo bem a gente trabalhar com ele. E aí, para vocês fazerem o download do arquivo para que vocês possam ler, basta clicar aqui em PDF e o artigo vai ser automaticamente baixado no computador de vocês e vocês podem realizar a leitura dele com tranquilidade. Uma coisa que eu acho importante também a gente verificar, eu cliquei aqui em PDF e fiz o download, é o tamanho do texto que a gente vai ler. Algumas publicações, alguns artigos vão ter 50, 60 páginas, dependendo da publicação. Às vezes vocês podem se deparar com dissertações de mestrado, com teses de doutorado. Isso são textos muito longos, de 200, 300 páginas. Tudo bem, vocês podem abrir uma dissertação e filtrar nela quais são os capítulos importantes e o que faz sentido ou não para vocês utilizarem.
Mas, para responder os fóruns avaliativos, eu sempre prefiro buscar artigos que são mais curtos. E por um artigo curto, eu penso em um artigo de menos de 40 páginas. Tá? Esse daqui ele é muito curto. Então, enfim, também tem essa vantagem. É um artigo que parece bom e curto, então eu vou ler e verificar se de fato ele traz informações interessantes. Tá? Mas antes de realizar a leitura, eu vou voltar lá no Google Acadêmico e continuar fazendo a minha busca. Agora eu vou ter que buscar informações sobre inteligência fluida e cristalizada. Então, eu vou inserir esses dois termos aqui: inteligência fluida e cristalizada. Enter. Ó, aqui apareceu esse artigo, Teoria das Inteligências Fluidas e Cristalizadas, Início de uma Evolução. Cliquei. Eu não tenho certeza se é ele. Esse daqui eu achei que não tem tanta relação com o que eu quero fazer. Esse daqui está em espanhol. Qualidades psicométricas também não tem relação com o que eu quero falar, porque eu quero comparar isso com o efeito Flynn. Então, eu estou pensando em um artigo que traga menos informações psicométricas. Outro em espanhol. Esse daqui parece legal, mas foge um pouco do tema. Esse é um artigo que eu leria, mas também não tem tanto a ver com o que eu quero falar. Então, enfim, aqui sobre um síndrome de Asperger, e Asperger é um termo que nem usa mais, então esse artigo ele é desatualizado, pelo que eu consigo entender. Aqui, ó, também dá para ver a data, é também um artigo mais antigo. Então, o único que me interessou dessa busca foi esse, que é Teorias da Inteligência Fluida e Cristalizada. Então, o objetivo desse estudo é apresentar a evolução da inteligência fluida e cristalizada. E ele vai trazer dois fatores gerais, GF e GC, modelos de compreensão. Não me parece ser uma coisa tão adequada para o que eu quero falar. Ele traz muito termo técnico, e o que eu quero é um artigo que mostre as inteligências de uma forma mais panorâmica. Então, eu não vou escolher esse artigo. Eu vou voltar lá no meu Google Acadêmico e vou tentar restringir mais a busca. Então, eu vou colocar primeiro inteligência cristalizada e ver o que aparece. Validade do construto do conjunto de testes da inteligência cristalizada, as medidas da inteligência cristalizada, falando de bateria, vários testes sobre bateria, um artigo em espanhol. Aqui o mesmo artigo ó, que apareceu na busca anterior, tá vendo? Estudo do fatorial da bateria multidimensional, são coisas muito técnicas, muito específicas, não é o que eu estou buscando. Aí agora esse, a inteligência cristalizada em diferentes contextos sociais, me parece ser um artigo interessante. Aí eu abri, mas ó, eu abri e fui parar no site da Universidade do Estado do Rio, só que isso é uma dissertação de mestrado. E é um texto longo, eu vou abrir ele aqui para poder ver. Ó, ele é um texto de 77 páginas, tá? E eu vou aqui no índice e vou olhar o que ele fala. Ó, ele vai falar sobre o efeito Flynn, na página 24, sobre uma ótica evolucionista da inteligência. Pode ser que funcione, mas ainda não é exatamente o que eu quero. Eu vou deixar ele salvo aqui e vou fazer uma última busca, uma última tentativa para ver se eu encontro algo que se encaixe melhor no que eu quero fazer, que é tentar compreender a maneira como a inteligência fluida e cristalizada se relacionam e como o efeito Flynn pode contribuir para essa cristalização daquilo que a gente aprende, né? Então agora eu vou fazer uma busca como inteligência fluida, para ver o que aparece. Então, de novo, definição fatorial, cognitiva e neuropsicológica, bem técnico, qualidades psicométricas, não quero, avaliando a avaliação escolar, não quero. Aqui, pesquisas relacionadas, quando o Google Acadêmico começa a mostrar isso para você, o que ele quer dizer é o que as pessoas geralmente procuram quando elas usam inteligência fluida no campo de busca. Tá? Então, aqui, criatividade, de novo, esse artigo já apareceu para a gente em buscas anteriores, memória de trabalho, e aqui, treinar memória de trabalho promove mudanças em inteligência fluida. Eu achei esse artigo muito interessante pelo título, porque ele vai responder uma pergunta que casa com a noção de efeito Flynn, que é de que a nossa inteligência muda ao longo do tempo, né? Então, eu abri, ele está no site dos periódicos eletrônicos em psicologia, então ele já é um artigo que está em uma publicação confiável, tá?
Aqui tem as duas autoras, uma delas é da Faculdade de Ciências Médicas de Minas, a outra do Laboratório de Comportamento, Cognição e Aprendizagem, também da Universidade Federal de Minas, então eu imagino que seja um artigo interessante. Aqui, então, eles vão colocar, as autoras, né, são duas moças, elas vão colocar aqui o que a pesquisa pretende fazer, né, que é revisar a literatura acerca da inteligência e falar sobre o efeito de treinamento de memória de trabalho e como isso impacta ou afeta a inteligência fluida. Me parece uma coisa muito interessante. Eu vou abrir esse artigo em PDF aqui e vou realizar a leitura dele. Além disso, ele é um artigo que não é tão longo, ele tem 21 páginas. Ele tem um resumo, né, em inglês e em espanhol, e aqui começa a leitura do texto. Então, eu vou realizar a leitura desse texto e vou realizar a leitura do texto que eu encontrei sobre o efeito Flynn, que eu também já baixei, e verificar se eu consigo estabelecer alguma relação entre eles. Vou ler e vou voltar com vocês agora, tá? Vou parar de compartilhar a tela e voltar com vocês para o que eu selecionei de mais importante em cada um deles. Então, quando eu fui realizar a leitura dos artigos, eu optei por ler primeiro o artigo sobre o efeito Flynn, porque eu queria conseguir conectar esse conceito aos conceitos de inteligência fluida e cristalizada, que eu expliquei para vocês no início do vídeo, tá bom? Então, para isso, eu tenho que revisar o que é o efeito Flynn, né, e entender por qual via eu vou fazer essa conexão. Então, durante a leitura, eu selecionei algumas passagens e transcrevi para as minhas anotações, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, tá? No segundo artigo, eu direcionei o meu olhar para as passagens que poderiam se conectar com o conceito de efeito Flynn, que eu já tinha selecionado no artigo anterior. E aí eu encontrei mais algumas passagens que podiam estabelecer essa conexão. E também transcrevi essas passagens que eu encontrei para as minhas anotações. Depois eu reli a consigna e pensei em uma forma de conectar as passagens transcritas, para transformar essas passagens em citações. Tá? Então vamos lá, vou compartilhar o meu OneNote com vocês e a gente acompanha junto. Bom, então aqui é a página do meu OneNote e os trechos que eu selecionei para trabalhar na minha resposta. Tá? Do artigo Treinar a Memória de Trabalho promove mudanças em inteligência fluida, eu selecionei esse trecho. Embora não haja um consenso que indique o significado de suficiente, em especial no que se refere a processos cognitivos complexos, como memória de trabalho ou inteligência, para que ocorra a plasticidade de sistemas cerebrais com ganho em alguma função ou processo particular, não somente a aquisição da mesma seria necessária, mas o uso contínuo daquele sistema ao longo do tempo. Por que eu achei importante isso? Porque isso vai mostrar para mim qual relação isso pode ser feito com o efeito Flynn, né? Então, que o efeito Flynn só funciona teoricamente, pelo que está sendo colocado aqui, quando há mudança de uso contínuo, a mudança de uso da memória de uso contínuo. Então, seria este uso que faria com que o comportamento ou capacidade recém-adquiridos não fossem perdidos na ausência do treinamento. Então, se o indivíduo passa por um programa de treinamento cognitivo, não tem ou não cria oportunidades para uso do novo repertório, seu sistema voltaria ao estado inicial. Aqui eu indiquei somente a página de onde eu tirei, eu ainda não coloquei nas normas da citação APA, apesar de eu ter colocado as referências para facilitar minha vida, porque, enfim, eu ainda preciso conectar essas duas ideias. Do segundo artigo, que é o sobre o efeito Flynn, e é o que eu pesquisei primeiro, o que eu separei aqui foi a definição do que é o efeito Flynn, que está sendo colocado aqui nesse primeiro parágrafo, e a ideia embaixo de que o maior acesso à televisão, computadores e jogos e mídia faz com que a capacidade cognitiva seja mais estimulada. Eu ainda não sei se eu vou usar a segunda parte ou se eu vou usar só a definição. Também não sei se eu vou usar a definição inteira. Acho que eu vou fazer um recorte, tá? Para não ficar, enfim, uma citação enorme e o meu texto perder o sentido. Mas a minha ideia para minha resposta é tentar articular a ideia do efeito Flynn, o conceito de efeito Flynn, com os conceitos de memória de trabalho e inteligência fluida, trabalhando também as diferenças entre inteligência fluida e cristalizada. Tá? Então, eu vou primeiro definir o que é inteligência fluida, o que é inteligência cristalizada, depois eu vou citar esse artigo dizendo que
Estudos comprovam que a plasticidade só acontece quando o sujeito, o indivíduo, usa constantemente o sistema que foi aprendido novamente ao longo do tempo e depois conectar essa ideia com o efeito Flynn. Então, que o efeito Flynn, ele demonstra que ao longo dos anos o índice de QI das pessoas tem aumentado e que isso também tem uma relação com as influências ambientais. Eu vou tentar, na hora de falar das influências ambientais, falar um pouco também sobre as desigualdades, porque eu acho que é um tema interessante da gente tratar. Então, trazer, por exemplo, a diferença entre o acesso à cultura, ao lazer, boa alimentação, entre as classes sociais e como isso pode impactar também na aquisição de novas habilidades, de inteligência pelas crianças e adolescentes dessas respectivas classes, tá? Mas essa ligação e essa estratégia de fazer a formatação APA, a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Próximo vídeo, então, a gente vai voltar para essa questão, a gente vai voltar para essa consigna e fazer um trabalho para pensar as questões APA. Eu vou tentar, no início do vídeo, fazer de novo esse apanhado geral com vocês sobre os textos e sobre o que é mais importante anotar de cada um dos textos relativos ao módulo 5. Porém, a minha prioridade é falar com vocês sobre as citações. Tá? Se não der tempo, a gente vai ficar com um vídeo sobre as citações, utilizando como referência a consigna desse vídeo que a gente tem hoje. Tá bom? Então, para a gente retomar, hoje a gente viu como estudar para os testes que vocês devem fazer na universidade, para os questionários avaliativos, e como realizar as pesquisas no Google Acadêmico. Então, entrando no Google, digitando no campo de busca Google Acadêmico, selecionando os artigos que são relevantes e que também têm um tempo de leitura possível para a realidade de vocês, e tentando conectar as ideias desses artigos a partir de um fichamento ou da seleção, enfim, nos trechos que se relacionam com as perguntas que são colocadas nos fóruns, tá? Então, até semana que vem, onde a gente vai falar sobre as formatações APA. Até lá, gente. Tenham uma boa semana e não esqueçam de estudar a matéria antes, hein? Isso é muito importante.